Cavaleiros do Zodíaco, a Saga do Egito, parte 6, o legado eterno das estrelas. Existe um momento, no limiar entre a escuridão absoluta e a mais pura luz, onde o tempo para de existir, onde um segundo pode conter uma eternidade de dor, de amor e de sacrifício. No final da parte 5, os cavaleiros enfrentavam Osíris. O rugido de Ósiris se fundiu com o grito de Ike, com o som de desabamento do templo e com o silêncio ensurdecedor de seu próprio coração partido. Agora, no epicentro dessa explosão de existência, a pergunta final precisa ser respondida. Quando o preço pela liberdade de todo o cosmos é a própria essência de quem você é, você tem a coragem de pagá-lo? A luz branca não era o fim, era um portal. Quando a visão de Seiya voltou a se focar, ele já não estava mais nas ruínas do templo de Hades. Ele flutuava em um vácuo estelar diante do próprio coração do céu, que agora pulsava com uma luz tão intensa que era difícil mirar. A voz de Nut ecoou, não em sua mente, mas em sua própria alma. Pégaso, o momento chegou. O cativeiro de Eras pode acabar aqui, mas o caminho está bloqueado pela vontade de Ósiris. Seiya virou-se. Ike estava lá, seu corpo envolto em uma aura frágil da Fênix, tendo desviado o golpe mortal, mas à beira da dissipação. Shiryu, Ryoga e Shun lutavam contra as garras de escuridão que Ósiris continuava a conjurar, cada um defendendo o outro com a força do desespero. E Saga, o verdadeiro Saga, ainda preso ao coração, usava as últimas faíscas de seu cosmo para manter um escudo protetor em volta deles. Era uma cena de heroísmo fadado ao fracasso. E no centro de tudo, Ósiris, impassível, como um deus assistindo à luta de insetos. É inútil, declarou Ósiris, sua voz agora uma sinfonia de arrogância e poder absoluto. Sou a morte e o renascimento. Sou o fim e o recomeço controlado. Sou a inevitabilidade. Vocês são apenas um momento passageiro de caos antes que a ordem seja restaurada. Foi quando Saori Kido, no altar de Atena, longe dali, caiu de joelhos. Uma dor aguda perfurou seu peito, mas não era uma dor física. Eram memórias, fragmentos da verdade que Ósiris havia enterrado nela há milênios e romperam como uma enxurrada. A jovem Atena assinando o pacto, o medo em seu coração, a manipulação sutil de Ósiris. Ela não se lembrou de tudo, mas lembrou o suficiente. Lembrou da culpa. E em um ato de pura vontade divina, ela canalizou todo o seu cosmo. Não para o santuário, mas para o subsolo, para o templo de Hades, em direção a Seiya. A voz de Atena ecoou na mente de Seiya, fraca, mas clara. Seiya, eu me lembro. Me perdoe. Use não apenas o poder de Nut, use o meu. Use o poder da esperança que eu deveria ter representado. Quebre as correntes. Era a peça que faltava. O amuleto de Nut, a liberdade das estrelas, e o cosmo de Atena, a esperança da humanidade. Seiya entendeu. Ele não deveria tocar o coração do céu. Ele deveria se tornar um canal. Shiryu, Ryoga, Shun, Ike! Ele gritou, sua voz cortando o caos. Não lutem contra a escuridão. Abram seus cosmos para mim. Abram para Atena. Sem hesitar, em um ato de fé que transcendia a compreensão, os 4 cavaleiros de bronze baixaram suas guardas. As correntes de escuridão de Ósiris os envolveram, mas em vez de resistir, eles focaram em uma única coisa: sua confiança em Seiya. Seus cosmos únicos e brilhantes, o dragão sereno, o cisne gelado, a corrente protetora e a fênix renascida, fundiram-se em um único feixe de luz, direcionado para Seiya. Seiya, então, fez o mesmo. Ele abriu sua alma completamente. O amuleto de Nut explodiu em luz prateada. O cosmo de Atena banhou-o de dourado, e os cosmos de seus amigos inundaram-no com as cores de suas almas. Sua armadura de Pégaso não se transformou. Ela desmaterializou-se, revelando seu corpo envolto em uma energia cósmica pura. Ele se tornou um ser de luz,
a personificação viva do que estava prestes a acontecer. Isso não pode ser, rugiu Ósiris, pela primeira vez mostrando medo. A luz caótica da criação foi banida. Você banhou a liberdade, Ósiris. A voz de Seia era uma harmonia de todas as vozes que o apoiavam. Mas você não pode matar a esperança. Ele não atacou Ósiris. Ele se voltou para o coração do céu e, com um toque suave, libertou Saga. Então, ele abraçou o coração. A explosão que se seguiu não foi de destruição, foi de renascimento. Uma onda de luz silenciosa se expandiu do santuário para todo o planeta, para todo o sistema solar, para todo o cosmos. Não machucou ninguém. Era quente como o abraço de uma mãe. Em todo o Egito, as pirâmides pararam de brilhar. A energia maligna se dissipou. No deserto, Seth, que presenciou a onda de luz, caiu de joelhos. Pela primeira vez em séculos, a voz de sua irmã Néfites sussurrou em seu ouvido, não com dor, mas com perdão. A escuridão em seu coração não desapareceu, mas perdeu seu domínio. Quando a luz baixou, Ósiris havia desaparecido. Não foi destruído. Foi dissolvido de volta ao ciclo de vida e morte, sem a consciência manipuladora. O controle havia acabado. No subsolo do santuário, os 5 cavaleiros de bronze jaziam no chão, inconscientes. Suas armaduras estavam intactas, mas inertes, como metal comum. Saga, agora livre, segurava o corpo de Seia, suas lágrimas caindo no rosto do jovem que o havia redimido. Zaurikido chegou correndo, acompanhada pelos soldados do santuário. Ela caiu ao lado de Seia, suas próprias lágrimas de deusa misturando-se com as de Saga. "O que aconteceu?" ela sussurrou. Foi quando uma forma etérea e bela se materializou acima deles. Era Nut, finalmente livre, seu corpo feito de céu noturno e estrelas. Ela sorriu, um sorriso de infinita gratidão e tristeza. "Eles pagaram o preço", disse Nut. Sua voz era a brisa da noite. Para reequilibrar a balança, o poder que os definia como cavaleiros foi consumido. Seus cosmos estão adormecidos. Eles viverão, mas como humanos comuns. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eles sobreviveram, mas perderam o que os tornava especiais. "Mas não se entristeçam", continuou Nut. "O sacrifício deles ecoará pela eternidade. A liberdade que conquistaram hoje será o legado de todas as gerações futuras. E olhem." Ela apontou para o céu noturno acima, visível através da cratera aberta no teto. As constelações de Pégaso, Dragão, Cisne, Andrômeda e Fênix brilhavam com uma intensidade nunca vista. Eram mais vivas, mais próximas. Enquanto houver humanos olhando para as estrelas em busca de esperança, o legado deles nunca morrerá. Porque a verdadeira armadura de um cavaleiro nunca foi feita de metal. Foi feita de coragem. E isso ninguém pode tirar deles. Anos depois, um mundo em paz. Saori Kido, agora uma mulher mais madura, caminha pelos jardins do santuário, que foi reconstruído como um verdadeiro santuário de paz, não de guerra. Ela para e olha para o céu, para as 5 constelações brilhando com força. Em uma cidade tranquila, Seia, agora um adulto comum, dono de uma pequena loja, para de arrumar uma prateleira. Ele sente uma pontada familiar no peito, uma nostalgia de algo que não consegue nomear. Ele vai até a janela e olha para o céu noturno. Sem saber por que, seu coração se enche de uma paz profunda. Ele vê as estrelas de Pégaso e sorri, sem entender o motivo. E então vemos as constelações dos 5 cavaleiros de bronze brilhando, suas luzes se conectando para formar um símbolo de proteção ao redor do planeta. O legado deles se tornou eterno. Não como guerreiros, mas como estrelas, e toda vez que uma criança aponta para o céu e vê Pégaso, a esperança que eles defenderam renasce mais uma vez.
Enquanto isso, o Cavaleiro de Horus vai até o templo de Ra e o atualiza dos últimos acontecimentos, Ra disse. Atena e seus cavaleiros acham que acabou. Fiem